noite a todos da igreja, boa noite a todos que vão acompanhar esse vídeo pelo YouTube. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, mais uma vez nesse culto online, que possamos estar juntos de novo, corporalmente falando, mas não é possível ainda. Vamos cultuar a Deus dessa forma. E que a palavra do Senhor ela alcance limites fora da igreja, como tem alcançado nessa pandemia através da internet. Para começar, vamos louvar com o número 3 do cantor cristão. Ó gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor. Seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim. Abramos nossas Bíblias agora na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Oremos. Grandioso Pai, amado Senhor, nosso Deus, muito dando graça, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus, prestando esse culto a Ti. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor Deus. O Senhor, com a sua infinita misericórdia, Pai, tem nos poupado, Pai, de tanta dor, Senhor Deus. E todos aqueles, Pai, que tem passado por tanta dificuldade, Senhor Deus, o Senhor tem suprido, Senhor Deus, com a sua mão santa e poderosa. Te agradeço por tudo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ouviremos agora um dueto com a irmã Cláudia e a sua mãe, a irmã Marina. Oh, seu filho amado, para nos salvar e perdoar, na cruz morreu os meus pecados e ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16 e 17. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Um louvor nesse momento nós vamos ouvir com a irmã Eliselma e a sua filha, a irmã Carolina.
és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Um louvor nesse momento com a irmã Jocilane, Otávio e Ilana Joyce. Agora está. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de ti, paralítico da fé. Foi assim que me senti, mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor da cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha alma encontra paz
tão bom te ouvir de novo. A cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando e hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé. Foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Percebi na caminhada. De Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Agora ouviremos um louvor para a irmã Elza Silvestre. Oh, meu coração sofredor, descanso seguro encontrou, seguindo o conselho de amor, o Pai que do não me chamou. Cantai, cantai, contempo de nosso Senhor. Cantai,
Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Um louvor nesse momento nós vamos ouvir com as irmãs Cristina, Suelen, Jenny e Letícia. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na
Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Ouçamos agora o louvor com o pastor Eli Crispim. Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos adorar o Senhor com um louvor que expressa aquilo que estamos vivendo. Saudação, título do hino 566 do cantor cristão. Mesmo nós estando juntos presencialmente, mas estamos espiritualmente. Então nós saudamos os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto. Nós vamos louvar o Senhor com esse louvor, tá bom? Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto. Estes anos pela luta, tentações, foram atendidas nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde a Ele, entoai louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele que nos dá real prazer, é fiel em nos guardar e proteger. Vinde conosco a Deus cantar, desse gozo vinde por participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje jubilemos, ao nosso Salvador cantemos, pois Ele nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Nós estamos vivendo esse período de pandemia. Com certeza, como diz a palavra de Deus em Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Carta aos Colossenses, irmãos, falando de Jesus, diz assim no capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 20. Nesse momento, passando para uma oração final com a irmã Cristina, e logo após a mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez eu venho te agradecer, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te agradecer pelo teu grande amor sobre nossas vidas, pela tua misericórdia, pela tua proteção. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa estar guardando, protegendo suas vidas, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa estar suprindo, provendo as necessidades, que nada venha faltar, Senhor. Eu venho, Senhor, pedir ao Senhor, esteja nos fortalecendo diante de tudo isso que estamos vivendo, meu Deus, que o Senhor possa nos dar ânimo e esperança no Senhor, que tudo está nas mãos do Senhor, tudo está no controle, só o Senhor para nos guardar.
Quero te agradecer por tudo que foi realizado até aqui, todos os louvores, a mensagem do Senhor através, Senhor, da palavra. Que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, aceitando nossa adoração, possa chegar ao teu trono celestial com um cheiro suave e agradável ao Senhor. Não permita que venhamos fazer nada em vão, esteja cada dia nos fortalecendo, dando um ânimo que se encontra desanimado, confortando, meu Deus, aqueles que perderam seu ente querido. Só o Senhor para fortalecer nesse momento de dor. Por isso, meu Deus, eu entrego nas mãos do Senhor. E mais uma vez, Senhor, eu venho entregar, Senhor, a vida do pastor nas mãos do Senhor e pedir ao Senhor esteja cuidando, guardando, juntamente com suas famílias, e que a palavra do Senhor, meu Deus, possa falar aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas com o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nos ensina a cada dia a ter uma vida de fé e obediência ao Senhor. É a oração que te faço em perdão pelos meus pecados, entregando a vida, Senhor, do nosso pastor nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Bem, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, querido pastor, querido promotor de missões, querido irmão, parceiro da obra missionária. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Porque Deus me amou, eu reparto. João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia é marcado por dar. Deus deu o seu único Filho por nós. É interessante notar que Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre o cristão semear com generosidade, e ele vai falar sobre repartir os recursos que o Pai nos concedeu. É esse o tema aqui no capítulo 9, no capítulo 8, quando chega aqui no versículo 7, ele diz: cada um dê conforme. E no original aqui está: cada um semeie conforme determinou em seu coração. Então ele está fazendo um link com o versículo 6, que diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ele não está falando de semear com fartura, de semear com generosidade para recebermos salvação. De maneira nenhuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a generosidade tem a ver com consequência da salvação. Por isso o tema: porque ele me amou de tal maneira que deu o seu Filho para que eu pudesse crer no Filho dele, e tendo assim a vida eterna, agora eu posso repartir. Agora eu posso semear com generosidade. Eu posso semear com alegria. Tenho visto com muita tristeza ao longo desses últimos tempos a avareza que tem tomado conta de vários obreiros cristãos e de várias igrejas batistas. E nós deveríamos nos envergonhar disso, porque o meio batista sempre foi conhecido por seu amor a missões. Mas, infelizmente, é algo que nós não temos visto, porque, infelizmente, os dados que nós temos, os dados estatísticos que temos, é que a obra missionária é sustentada por menos de 40% dos batistas brasileiros. E isso é uma vergonha. Louvado seja Deus, que Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz, e Ele faz mesmo a obra. Nós somos apenas cooperadores,
nós estamos cooperando com Ele, nós somos ajudadores, nós somos apenas os servos, os encarregados. Louvado seja Deus pela sua grandiosidade, pela sua grandiosidade, ou pela sua grandiosa, capacidade de fazer com que os pequenos recursos sejam multiplicados. Porque é Deus que tem feito os pequenos recursos serem multiplicados. Está na hora de nós clamarmos a Deus por um grande avivamento no meio batista, por um avivamento missionário, por um despertamento missionário. Há muitas igrejas que infelizmente recebem todo o material de campanha de missões que foi feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta oração, com tanta dedicação e com tanta habilidade, e ao mesmo tempo em que recebem o material da campanha, jogam na lata do lixo sem fazer absolutamente nada. Grandes igrejas e pequenas igrejas, infelizmente, têm negligenciado a orientação desse versículo. Cada um contribua segundo determinou o seu coração. Cada um dê, cada um semeie, mas deve semear com alegria e deve semear com generosidade. Muitos têm se esquecido disso, porque Deus ama o que dá com alegria. Há muitas igrejas em nosso meio que, infelizmente, quando fazem campanha de missões, apenas fazem por fazer, apenas citam algo de missões e nada mais. Outras nem citam, nem falam absolutamente nada. Muitos, quando fazem as suas reclamações, ou alguns, quando fazem as suas reclamações, dizem assim: eu não vou dar dinheiro nenhum para fazer com que o executivo de uma junta de missões, com que a parte burocrática fique com todo o dinheiro, ou com a maioria dos recursos, sendo que os missionários estão sendo desamparados. Foi uma argumentação de um colega há pouco, quando ouvi isso atentamente, e falei assim: então por que a sua igreja não manda diretamente e não faz nada? Porque poderia pegar os recursos e mandar diretamente. O que nós temos visto tem sido muita desculpa esfarrapada de gente que não ama a obra do Senhor. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de oferta. Eu estou falando daquilo que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele está falando sobre o levantamento de uma oferta, e ao falar sobre o levantamento desta oferta, ele fala que isso é como se estivéssemos semeando, e ele explica que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, e ele vai dizer que Deus ama aquele que semeia. Esse dar aqui significa semear. Deus ama aquele que semeia com alegria. E infelizmente muitos, com as suas desculpas esfarrapadas, não têm semeado e precisam acordar para essa realidade. Nós precisamos entender que a obra missionária se faz com os joelhos daqueles que se dobram, com os pés daqueles que vão e com as mãos dos que dão. Nós precisamos acordar para a realidade de que estamos sendo chamados por Deus neste momento para segurar as cordas. E nós, pastores e promotores de missões, precisamos dar o exemplo. A oferta mais sacrificial de uma igreja precisa ser, em primeiro lugar, do pastor dessa igreja. Em segundo lugar, precisa ser do promotor de missões dessa igreja. Ponto. Nós, pastores, nós, promotores de missões, não podemos abrir mão disso, porque Deus ama aquele que reparte, aquele que semeia com alegria. Não adianta a gente ir para frente, a gente falar sobre missões, se a gente não faz o nosso papel. Certa ocasião eu pastoreei
uma igreja e eu ria para não chorar, porque o diácono ia à frente, dirigia o culto ofertório, falava que as pessoas deveriam dar com alegria, e chorava, e pintava, e bordava, porque a gente tem que amar a obra de Deus, mas ele não era dizimista. E nós, pastores, não podemos fazer o mesmo. Nós não podemos subir ao púlpito, falar sobre missões, sendo que a gente não quer colocar a mão no bolso. Aliás, muitas vezes nós, pastores e promotores, não queremos nem dobrar os nossos joelhos para conversar com Deus e clamar ao Senhor pela obra missionária, que é dever nosso, é obrigação nossa, é responsabilidade nossa. Guarde uma coisa no seu coração, meu querido, e não esqueça. Eu tenho muitas falhas, muitos defeitos, porque eu sei que eu sou pecador. Mas um dia Deus me despertou para amar a obra missionária e fazer algo em prol da obra missionária. E quando alguém começa a me perguntar, ô Jonas, será que esse recurso é de fato administrado como ele deveria ser administrado? Será que esse pessoal da junta ama missões, como eles falam por aí? Esse pessoal que é mais rico do que você, que é melhor de vida do que a gente, pobretões, você tem confiança? Eu falo assim, cala a boca. E eu não quero saber. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber de fazer o meu papel. Eu quero saber de fazer a minha parte. Porque se alguém que tem a responsabilidade de administrar esse dinheiro com amor pela causa, não administra com amor pela causa como deveria administrar, vai prestar contas a Deus e vai se dar mal, porque é um dinheiro consagrado ao Senhor. Ponto. Então eu não quero saber disso. Eu quero saber de cumprir o meu papel, de cumprir a minha responsabilidade. E ao longo dos anos, eu tenho visto o seguinte: a cada ano onde Deus tem tocado o meu coração para repartir com alegria, mas ainda tenho sido abençoado pelo Senhor. Sem dúvida alguma, é verdade o que acabamos de ler. Deus ama aquele que semeia com alegria. Meu querido missionário aí no campo, que já está indo, já está cumprindo o seu papel, eu quero te desafiar também a semear com suas ofertas financeiras com alegria. Querido pessoal aí da Junta de Missões Mundiais, Nacionais, não importa, eu quero te desafiar a semear com generosidade, com alegria. Queridos pastores, queridos promotores de missões, eu quero desafiar vocês a semear com alegria. Desde o dia em que o irmão na minha igreja falou que ele aprendeu algo com o antigo pastor dele, nunca mais esqueci. Ele falou assim, eu aprendi uma grande lição com o meu pastor. O meu pastor me ensinou o seguinte, que a oferta mais sacrificial de uma igreja precisa ser do pastor. A partir daquele dia, eu comecei a fazer alvos pessoais sacrificiais. Porque eu passei a entender que eu também deveria ser o exemplo nisso. E Deus tem me abençoado muito. Me tornei rico? Não. Ando com carro importado? Também não. Também não. Tenho fama? Também não. Mas eu tenho sido ricamente abençoado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu pastorei a 4ª Igreja Batista em Cardoso Moreira. Nós estamos encerrando uma campanha de missões mundiais, cujo alvo foi de R$55 mil, numa pandemia. Sabe que entra em nossa igreja todo mês? 26, 27 mil reais todo mês. Nosso alvo foi de R$55 mil. E nós conseguimos chegar a mais de R$60 mil para a glória de Deus. Olha só que maravilha. Mais de R$60 mil. Sabe como? Com irmãos pobres colocando a mão no bolso e contribuindo. Desses mais de R$60 mil, apenas 5 mil foram levantados com salgadinhos missionários, com almoço missionário, com bolo de pote missionário. Desses mais de 60 mil, mais de 55 mil foram levantados com irmãos pobres, colocando a mão no bolso e semeando
com generosidade. Pergunta que as pessoas fazem: pastor, como que o senhor consegue? Eu não consigo nada. Eu não sou nada. Eu sou um mísero pecador. Mas a igreja é de Cristo. E Cristo tem sensibilizado a igreja para que possa contribuir. Meus queridos, nós fizemos uma campanha inteira com cultos online. E levantamos essa oferta para a glória de Deus. Quando eu vi que não ia ter como a gente fazer cantina, fazer almoço, porque os irmãos não estavam lá, não estavam presentes, eu falei com a minha família: se ninguém se levantar, é a nossa família que vai fazer. A minha mais velha, a primogênita, a filha mais velha, se levantou e começou a fazer bolo de pote, começou a fazer doce missionário e começou a se envolver com almoço missionário. Resultado, R$ 5.200 para missões. A minha esposa, que é promotora de missões e que trabalha ganhando um salário mínimo por mês, contribuiu com mais de 2 para missões. A minha filha mais nova, que esse ano de 2020, esse ano em que estamos, ela abriu mão de sua festa de aniversário, de 15 anos. Ela falou assim: papai, eu abro mão porque eu quero entregar o valor que o senhor economizou para missões. E aí nós fizemos um trato com ela. Eu falei assim: minha filha, para não aumentar muito um alvo e depois o outro ficar desproporcional, eu tenho todo o valor, mas eu vou dividir aquilo que eu juntei para o seu aniversário em parcelas de R$5.000. E essa campanha de missões mundiais já foi a segunda parcela que nós enviamos de um aniversário, que nós economizamos R$27.000 para esse aniversário. Eu falei com ela: minha filha, foi o que nós gastamos no aniversário da sua irmã. Eu falei assim: eu quero que dê para missões. Nós dividimos em parcelas de R$5.000 para enviar em cada campanha de missões. Sem contar o meu alvo desafiador e pessoal. Eu fiz um trato com Deus. E eu não sei até quando eu conseguirei cumprir. O meu alvo é o seguinte: ele é desafiador, ele é sacrificial. A cada ano eu aumento esse alvo, a cada ano eu faço um desafio, sendo que, dentro do meu coração, eu faço o seguinte desafio: se a igreja por suas próprias pernas não chegar ao alvo, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê condições de inteirar aquilo que falta, com um pouquinho mais, para a gente ultrapassar o alvo. Deus há anos, há 4 anos, me testou grandemente quando eu estava indo para uma viagem missionária na Amazônia, perto do aniversário de nossa filha primogênita, de 15 anos. Eu estava saindo daqui, faltava 10.000 para chegar no alvo de missões. Foi a primeira vez que eu fiz esse desafio com Deus. E eu sentei com a família e falei: olha, eu vou lá na Amazônia, eu vou fazer essa viagem, mas está faltando 10.000 para chegar no alvo e a campanha está chegando ao seu fim. Quando eu retornar de viagem, se nós não tivermos chegado lá, eu vou pegar o recurso que eu tenho e eu vou dar para cobrir o que falta. Porque nós não podemos estar preocupados em fazer um aniversário, sendo que tem vidas por aí morrendo sem Jesus. A família apoiou, as filhas apoiaram, a esposa apoiou. Quando eu voltei, eu já tinha dado a minha oferta. E a minha oferta foi sacrificial. E tem sido sacrificial. Mas quando eu voltei, estava faltando 5.000 para alcançarmos o alvo. Eu dei 5.500. E aí nós ultrapassamos o alvo. Irmãos, há 4 anos isso aconteceu pela primeira vez, numa campanha de missões nacionais. Próximo ano, na campanha de missões mundiais, nós não chegamos. Faltou 3.000. Depois de eu ter dado a minha oferta sacrificial, e Deus me honrou e me deu condições de cobrir o que faltava. Em missões nacionais, faltou de novo, e Deus me deu condições de cobrir. Há anos eu venho fazendo isso, mas graças a Deus, glória ao Senhor, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Desde o final de 2018, campanha de missões nacionais, eu não estou precisando fazer esse desafio, além do desafio da minha oferta missionária. Nós temos chegado lá,
todos juntos, nós temos chegado lá. E por que eu estou contando isso para você? Porque muitas vezes nós, pastores, choramos e lamentamos, sendo que tem gente que vive numa condição pior do que a gente, e a gente se esquece do grande amor com que nós somos alcançados. Nós somos alcançados pelo grande amor de Deus. Olha o tema, porque Ele me amou. Eu não estou fazendo nada porque eu sou bonzão, santarrão, melhor do que ninguém. Eu estou fazendo em atitude de gratidão, porque o amor de Deus é grande demais, é poderoso demais. E a gente precisa entender uma coisa. Nós, pastores e promotores, precisamos ser exemplos nessa hora de repartir. Porque Ele me amou, eu reparto. A gente, para ter moral, para estar lá na frente, falando de oferta, falando de doação, falando de sacrifício, nós somos os primeiros, precisamos ser os primeiros a colocar a mão no bolso com liberalidade, com generosidade. E eu desafio você a vir aqui na quarta igreja. Bem, já deu para você notar. Uma igreja que entra R$27 mil. Uma igreja de pobres. Uma igreja que fez uma campanha agora de mais de R$60 mil, onde 5 mil foi alcançado com almoço, com lanchinho missionário. Mas mais de 55 mil é porque esse povo pobre enfiou a mão no bolso. Eu te desafio a vir aqui conhecer essa igreja e ver o que os irmãos fazem. Tenho aqui na igreja uma menininha de 9 anos, que esse ano Deus tocou o coração para fazer broa missionária para a campanha de missões mundiais, e fez. Desde março até semana passada, ela fez broas missionárias para contribuir com a obra missionária. É do mais novo até o mais velho. Só que nós, pastores, só que nós, promotores de missões, não podemos ver isso e apenas dizer assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e parar por aí. A gente precisa entender que Paulo falou sério. Cada um semeie conforme foi determinado em seu coração, porque Deus ama aquele que semeia com alegria. Nós precisamos acreditar nisso. Há muito tempo eu abri mão de alguns sonhos que eu tinha e a minha família tinha. Para fazer o que eu venho fazendo ultimamente, há alguns anos, eu precisei abrir mão de construir uma casa, de comprar uma casa para a família. Eu não tenho uma casa. E eu sei que eu poderia ter uma casa. Se todos os recursos que eu já utilizei com missões, eu tivesse gasto para fazer uma casa, eu já teria feito mais de uma casa. E eu não estou nem um pouco infeliz. Eu estou muito feliz. Porque Deus tem me dado muito mais do que uma casa. Deus tem me dado uma família que ama missões. Deus tem me dado uma família que ama a obra missionária. E é com tristeza que eu vejo que muitos colegas pastores estão preocupados com um carro novo que vão trocar no que vem. Estão preocupados com muitas coisas. Promotores que fazem campanha de missões estão preocupados com muitas coisas. E se esquecem daquilo que a palavra de Deus orienta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenho muito a melhorar. Preciso mudar muito. Eu não sou melhor do que você. Talvez você não faça o que eu faço. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo assim eu não sou melhor do que você. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus. E o que eu tenho feito é muito pouco comparado àquilo que Deus tem feito por mim. Eu sei que eu preciso me consertar em várias áreas, em muitas áreas. Preciso me humilhar constantemente diante de Deus, para que Ele repreenda na minha vida pecados teimosos e obstinados, inclusive a vaidade. Eu sei que eu preciso me humilhar diante de Deus, e muito, mas porque Ele me amou, eu reparto. E a oração que eu faço a Deus é que Ele me dê condições a cada dia e dê condições à minha família de repartir. Aos meus colegas pastores, aos meus colegas promotores,
Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus fazer a obra no seu coração. Deus te amou. Ele te amou. Ele continua te amando. Então, reparta com alegria. Que Deus te abençoe. Amém.